Mas agora nós voltamos a falar sobre o tremor que atingiu a Guiana na tarde de ontem. Foi um abalo de magnitude 5,7 pontos e aconteceu a cerca de 40 quilômetros da fronteira com o Brasil e a 150 quilômetros de Boa Vista. A profundidade foi de aproximadamente 10 quilômetros. Moradores de Roraima e Amazonas relataram o tremor. De câmeras de segurança localizadas em Boa Vista, dá para ver, olha só. As paredes se mexendo, né? O tremor de terra bem evidente. Nós vamos conversar agora com o professor do Observatório Sismológico da Universidade de Brasília, Jorge Sandi, para comentar as causas desse terremoto. Professor, bem-vindo ao Novo Dia da CNN, obrigado pela entrevista. O que é que causou esse terremoto? Já é possível saber? Olha, esses tremores de terra que acontecem no Brasil, em regiões estáveis, são tremores provocados por movimentação pequena de alguma falha geológica. Ali existe uma zona de falha chamada Zona de Falha de Rio Branco, já conhecida. Pode ser dessa relação que tem aí uma ocorrência de atividade de movimentação dessa pequena falha, desse sistema de falha nessa região. Então, no ano passado, em abril, teve um tremor de 4,2 e em 1965, 64, teve tremor de magnitude 5. Então, isso é uma região que já teve atividade sísmica e normalmente deve acontecer novamente. É um tremor de magnitude considerável e, por isso, teve esse impacto muito grande, principalmente na região de Bela Vista. Professor, bom dia. O senhor falou de movimentação pequena, mas foi sentido esse tremor a 150 quilômetros do epicentro. A gente pode falar em movimentação pequena? Explica para a gente. Uma movimentação maior de uma movimentação de falhas são aquelas que a gente já viu aí, impactos muito fortes, como acontece nas regiões na verdade, no limite de placas tectônicas. São tremores de magnitude 7, magnitude acima disso. Ou magnitudes até 5,7, até 6 ainda são considerados um movimento muito relativamente pequeno, porque se fosse muito maior, ele teria um raio maior ainda, poderia se Manaus sentir, por exemplo. Então, tem o aspecto de ser um terremoto rápido, considerável, e o raio ela só não foi maior porque a gente tem a cidade mais próxima, mais populosa, é Bela Vista. Se tivesse a 200 quilômetros, uma cidade mais populosa, talvez tivesse sentido também. Então, esse termo de movimentação pequena da falha, mas gera danos consideráveis. Se fosse no local, por exemplo, ia considerar ter um desastre ali naquela região. Professor, um terremoto dessa magnitude sentido aqui no Brasil chegou em algum momento a representar risco para alguém nas áreas em que o terremoto foi sentido aqui no país? A gente teve em 2007 um terremoto de 4,9 em Caraíbas, pertinho da cidade de Itacarambi, que faleceu uma pessoa, foi muito perto de um distrito. Então, esse tremor, magnitude aparentemente 32 vezes menor do que o tremor que aconteceu aí, e gerou esse dano. Então, no Brasil, os terremotos de magnitude pequenas, entre aspas, porque magnitude 5 ainda é considerado quase nada para outros limites do país, ou do mundo, né? E no Brasil, esse terremoto de magnitude 5 é muito forte, especialmente se acontecer perto de regiões de cidades ou de casas que tenham cidades ou regiões que tenham casas que não têm estrutura tão confiável. Então, assim, faz com que esses tremores dessa magnitude tenham um impacto muito maior do que se fosse acontecesse no Japão ou no Chile. Professor, é possível falar em previsibilidade? Dá para a gente esperar algum tremor agora para os próximos dias? Normalmente, quando acontece um tremor dessa magnitude, a gente se espera outros tremores, chamamos os pós-abalos, os aftershocks, e pode ter ocorrência de tremores de menor magnitude. A gente tem hoje uma rede sismográfica brasileira que faz com que a gente tenha um monitoramento muito bom no país para entender os sismos de menor magnitude. Até então, quanto a essa região, não quer dizer que não teve atividade de magnitude menor do que 4, mas agora a gente tem estações próximas à região que faz com que o monitoramento fique muito mais fácil de entender a atividade sísmica aí próximo a Goiânia e Roraima, né? Então, esse é o caminho que a gente tem que está levando para fazer o monitoramento maior da atividade sísmica do país. Professor do Observatório Sismológico da Universidade de Brasília, Jorge Sandi, muito obrigado pela entrevista aqui para a CNN e para o Novo Dia, e nós voltamos a conversar. Eu que agradeço.